Caminhando um pouco mais com a nossa série de mensagens sobre avivamento, nós temos orado regularmente, pedindo ao Senhor que use essa série de estudos para despertar a nossa fé, despertar a igreja, levar-nos a uma intensidade de evangelização que traga frutos para a glória do Senhor, que nós possamos ver muitas outras pessoas frequentando os cultos, entregando as suas vidas a Cristo. Tudo isso pode acontecer, como nós cantamos, com a bênção do Espírito Santo. Hoje nós vamos, começando aí no Novo Testamento, falar do avivamento que foi liderado por João Batista, aquele parente de Jesus que o antecedeu e que preparou o caminho para Jesus. Avivamento à vista por quê? Depois do exílio dos judeus na Babilônia, depois do retorno, passados 70 anos, depois daquele período interbíblico entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, quando Deus não se manifestou, não houve anjo algum falando, aparecendo, não houve nenhum profeta pregando a palavra de Deus, enfim, um silêncio absoluto da parte de Deus. Então parecia que nada mais haveria de acontecer. O povo, um tanto distanciado de Deus, sem aquela comunhão mais íntima com Deus, então de repente Deus se manifestou. Um anjo apareceu. E ele anunciou o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. E depois apareceu outra vez uma virgem de Nazaré, gente muito pobre, numa cidadezinha do interior, anunciando o nascimento do próprio Jesus, ao qual as profecias se referiam como sendo o sol da justiça, que viria dissipar as trevas espirituais em Israel e depois no mundo. Seria, sim, um avivamento e o maior de todos, começado por João Batista e culminado na pessoa de Jesus Cristo, obviamente. O anjo apareceu ao sacerdote Zacarias no santuário e disse que a sua esposa, já idosa e estéril, daria à luz a um filho, e que o Zacarias, o sacerdote, deveria dar àquela criança o nome de João, uma criança que já nasce com o nome escolhido pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que João seria grande aos olhos do Senhor e iria adiante do Senhor para deixar um povo preparado para o Senhor. Que missão! Uma criança já nascer predestinada a ser grande, não diante dos homens, segundo os padrões da sociedade, mas diante de Deus. Caráter, missão espiritual. E ele prepararia o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Quando João nasceu, o pai dele, Zacarias, o sacerdote, louvou ao Senhor com essas belas palavras. Louvado seja o Senhor, porque visitou e redimiu o seu povo. E Jesus ainda não tinha nascido, mas houve uma manifestação de Deus. A perspectiva da vinda do Messias. Então o Senhor estava visitando e redimindo o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, para mostrar a sua misericórdia e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, para servirmos sem medo e em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Vejam só, Deus estava provendo um grande profeta como João Batista, preparando o caminho para o ministério de Jesus, a fim de que nós servíssemos a Deus sem medo, com alegria e em santidade e em justiça, por toda a nossa vida. Ele continuou, o profeta Zacarias, e você, menino, se voltando para o pequeno João Batista, irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais, do alto,
nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e guiar os nossos pés no caminho da paz. Fique imaginando, um filho nosso nasce predestinado a uma obra como essa, nas mãos de Deus. Mesmo que não seja algo igual, se nós formos instrumentos de Deus para educar esta criança, ela poderá ser uma bênção nas mãos de Deus e um veículo de salvação. João cumpriu a sua missão de que maneira? Diz o texto em Lucas que ele percorreu toda a região próxima ao Rio Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. O batismo era uma coisa nova, introduzida por João. Ainda não seria o batismo cristão introduzido por Jesus, mas era um batismo símbolo de arrependimento e confissão de pecados. Seu ministério consistiria em chamar as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de mente e prática. O arrependimento não é só aquela dor de consciência quando nós pecamos. É algo que nós sentimos em relação a Deus, um pesar de coração, entristecia a Deus. E precisa parar com isso. Então, o arrependimento verdadeiro, ele resulta numa mudança de vida. O batismo seria um símbolo e testemunho externo desse arrependimento. O batismo não salva, nem na experiência cristã. Tem outro sentido mais profundo na experiência cristã, mas no caso de João, seria como que um lavar da alma, perdão de pecados mediante o arrependimento e a confissão. Então, aquele batismo com água representava essa lavagem de alma, essa purificação. Tem aqui um pequeno vídeo. Tem som? Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e Deus perdoará os seus pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplainados. As estradas tortas ficarão retas. Os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. O que vamos fazer? O que devemos fazer? Raça de cobras venenosas. O que deseja que nós façamos? Ajude-nos a saber o caminho. Aquele que tiver duas túnicas deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida deve repartir. Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força o dinheiro de ninguém, nem por meio de acusações falsas. E fiquem contentes com seus salários. No Brasil também. Diga. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Assim seria João Batista preparando o caminho para Jesus. Essa passagem é uma alusão a uma prática antiga dos reis orientais de mandar à sua frente, quando tensionavam visitar um reino ou uma cidade, um arauto para ordenar ao povo que arrumasse as estradas para o rei passar. Até porque era uma comunidade agrícola e era muito comum
eles arrumarem o seu terreno, a sua plantação, encontrando pedras, eles jogavam as pedras no caminho. Então os caminhos ficavam maltratados. Eles não tinham carros, nem cavalos, eram pobres, lavradores, então iam jogando as coisas nas estradas. E quando o rei tensionava visitar, mandava limpar os caminhos e aterrar buracos, vales, montanhas aplanadas. E essa é a linguagem do profeta, preparando o caminho para Jesus. Ele o faria no sentido espiritual, evidentemente. E como ele o fez? Aterrando vales das omissões. Se é um vale, está faltando terra. Então, o sentido espiritual é omissões tipo falta de oração, falta de leitura da Bíblia, falta de adoração, falta de amor, falta de perdão, falta de humildade, falta de valores morais. O que mais falta na nossa vida para termos caminhos preparados para a atuação poderosa do Senhor Jesus? Outra coisa que João faria, preparando o povo para Jesus, seria nivelar as montanhas e as colinas. Ora, se é montanha, então agora há excesso de terra. Então, os excessos da ambição desmedida, o trabalho excessivo, a ansiedade demais, religiosidade demais ou fanática, doutrinas espúrias que não estão na palavra de Deus, eletrônicos demais em nossos dias, celular demais, Facebook demais, gastando tempo excessivo. Temos que disciplinar todas estas coisas para ter tempo para o Senhor Jesus, preparar o coração e a vida para Jesus usar e abençoar. Também João endireitaria as estradas tortuosas da imoralidade, do sexo promíscuo, da infidelidade conjugal, dos vícios, da corrupção, da desonestidade, da mentira, do consumismo egoísta e por aí vai. Tipos de coisas tortuosas da nossa vida. E ele também aplanaria os caminhos acidentados dos relacionamentos prejudicados ou mesmo destruídos pelo mau gênio, pela agressividade, pelo desrespeito, pelas palavras duras. Feitas estas correções, como nós ouvimos ali no filme o João falando, haveria um resultado abençoador. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Em outras palavras, as pessoas hão de ver aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, no nosso lar, família cristã, na nossa igreja. Então nós vamos mostrar diferenças significativas que as pessoas sem Cristo não alcançam na sua vida e nos seus lares. E o resultado é que muitos se converterão. Isso é o que nós chamamos de testemunho cristão, que impacta a sociedade, que leva as pessoas a acreditarem na nossa fé e no nosso Cristo e terem interesse de ouvir o Evangelho. O avivamento liderado por João não foi, porém, uma experiência mística, sensacionalista, foi prática e transformadora, como nós vimos também no filme. Até porque João disse, deem frutos que mostrem arrependimento. Vinham as multidões para se submeter a um batismo de arrependimento. E João então os batizava, acreditava neles, mas exortava, pratiquem obras dignas de arrependimento, ou mostrem fruto do seu arrependimento. Arrependeu-se, pediu perdão a Deus, então não continue nos mesmos pecados. Alguma mudança definitiva tem que acontecer. E vamos aplicando tudo isso aqui à nossa experiência, à nossa vida, irmãos. Quando grupos sociais diferentes lhe perguntaram o que devemos fazer, ele fez recomendações práticas e específicas conforme
as tendências pecaminosas de cada grupo. As multidões não sejam egoístas, repartam com quem não tem. Aos publicanos, cobradores de impostos, não cobrem mais do que o estipulado pela lei. Aos soldados, não sejam violentos. E se nós, irmãos, ao término de cada sermão, o estudo bíblico que fazemos, perguntássemos a nós mesmos: o que nós fazemos com isso que ouvimos, com isso que aprendemos hoje? De que maneira este sermão, este estudo bíblico pode ser aplicado na minha vida, na segunda-feira, na terça? Ou chega a segunda e nós nem sabemos mais aquilo que ouvimos no domingo no culto. Então nós precisamos exercitar isto, irmãos. Tudo aquilo que nós ouvimos, que seja palavra de Deus. Precisamos entender que Deus está falando ao nosso coração e querendo corrigir a nossa vida, preparar-nos para Jesus. Então devemos nos perguntar: o que fazemos com isso? De que maneira isto se aplica à minha vida? Como isto vai mudar os meus relacionamentos familiares? Como isso vai mudar o meu testemunho no trabalho? E por aí vai. Mas tem que haver frutos de arrependimento e fruto da pregação da palavra de Deus. Com tudo isso, nós vemos outra vez que os avivamentos bíblicos incluem, e lembrem-se de todos os avivamentos bíblicos que nós já estudamos em domingos anteriores, arrependimento. Nunca é demais frisar, irmãos, que todo avivamento começa com arrependimento de pecados, com contrição. Se não houver quebrantamento espiritual, então não haverá despertamento espiritual, não haverá santificação e fruto na nossa vida. Consequentemente, obediência. Nós vimos aí as histórias passadas da Bíblia, todos os líderes de avivamento frisando a necessidade de se voltar para a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não adianta só conhecer a Bíblia, é preciso aplicar a Bíblia, obedecer. E o resultado é uma mudança, é uma transformação. E se nós estamos agora preparados, santificados, bem com Deus, Deus começa a nos usar para o cumprimento da nossa missão no mundo, que é evangelizar, que é falar de Deus às pessoas, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas se não houver o arrependimento, a obediência, essa transformação ou santificação de vida, nós não seremos usados por Deus no cumprimento da missão. E o resultado desse cumprimento de todo esse processo é que muitos verão a salvação de Deus, ou toda a terra, toda a humanidade verá a salvação de Deus, verá o nosso testemunho, verá a obra de Cristo na nossa vida, e a igreja vai crescer. Nós vamos ver pessoas entregando as suas vidas a Jesus Cristo por causa do nosso exemplo e da nossa pregação. E por falar em crescimento da igreja, por falar em multidões se reunindo para ouvir a palavra de Deus, dado ao seu sucesso, muitos começaram a perguntar a João se por acaso ele não era o Messias ou o Cristo. Messias no hebraico do Velho Testamento, Cristo no grego do Novo Testamento é a mesma coisa, o ungido de Deus. O povo, apesar do silêncio de 400 anos da parte de Deus, eles ainda nutriam uma esperança com respeito àquelas promessas do Velho Testamento de que um dia Deus enviaria um Redentor, um Messias. É a esperança messiânica presente em todo o Velho Testamento. E quando João começou a pregar com tanto poder, chamando o povo ao arrependimento e batizando os arrependidos e dando aquelas orientações para a mudança de vida, alguns começaram a se perguntar: não será ele o Messias? Não será ele o Cristo? E o que foi que ele disse? Diga-nos, o Senhor é o Cristo?
Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Em seguida, João disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei, a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Começo a imaginar aquela multidão toda vindo ouvir João, aquele sucesso ministerial. E alguns chegando a pensar, ele é o Cristo. Ele poderia ficar calado, usufruir daquela glória, deixar as pessoas pensarem, ou quem sabe ele próprio pensar. Não tem aí o Henrique Cristos? Esse loucão da nossa época que se diz Cristo, depois de 2001 anos. Ele poderia, naquela época, com aquela expectativa do Messias entre os judeus, eu sou Cristo. Poderia encher-se de si, mas ele não fez isso. Com todas as palavras, ele disse e repetiu: eu não sou o Cristo. Eu já disse isso a vocês, não se equivoquem. Eu sou uma voz apenas, anunciando a vinda do Cristo. O que vem depois de mim é muito maior do que eu. Uma grande humildade e verdade. Alguns dias mais tarde, os discípulos de João foram dizer-lhe: mestre, aquele homem, Jesus, que estava contigo do outro lado do Jordão, quando Jesus o batizou, e do qual testemunhaste, eis o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Discípulos de João, enciumados por João. Seus discípulos estão indo atrás daquele carpinteiro. E você não vai fazer nada? Imagina alguém dizendo a um pastor: olha, você convidou aquele pregador para pregar na sua igreja, e agora o que está acontecendo? Os membros da sua igreja estão bandeando para a igreja daquele pastor. O que faríamos? O que fez João? Eu já lhes disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço à noiva enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é uma referência aos costumes de casamento na época. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens que foram para um casamento e ficaram até a meia-noite esperando o noivo chegar? E ali estava a noiva, junto com as suas amigas, as 10 virgens. E 10 ou 5 delas se prepararam com o azeite, aí é outra história, e 5 não, mas o fato é que elas estão com alguém responsável por aquele grupo, incluindo a noiva, segurando tudo para a chegada do noivo. E lá pela meia-noite, você vê na parábola, alguém gritou: eis o noivo! E foi aí que as virgens que não tinham azeite para suas lâmpadas, e sem as lâmpadas acesas não podiam entrar na festa, se apavoraram. Chegou o noivo, nós não estamos preparadas.
É uma parábola sobre a segunda vinda de Jesus. Eis o noivo da igreja, vai chegando depois de tantos anos. A segunda vinda de Jesus, e muitos não estarão preparados. Mas o importante aqui é que João entendeu, aplicou a si essa imagem. Eu sou apenas o amigo do noivo, não sou o noivo. E ao ouvir o grito, eis o noivo, eu me alegro pelo meu noivo, ou melhor, pelo noivo, o meu amigo, sou amigo do noivo. Me alegro com ele, ele vai se casar, a noiva está preparada. E a igreja é chamada a noiva de Cristo. Daí que nenhum pastor é o noivo da igreja. Nenhum pastor é dono da igreja. Nenhum presbítero é dono da igreja. Nós somos amigos do noivo. Tomando conta da noiva, adornando a noiva, santificando a noiva. Nós não temos nenhuma importância comparada com a importância do noivo. Daí que nós, como João, devemos dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que as pessoas sigam a Jesus, que as pessoas amem a Jesus. Se sobrar um pouquinho de amor para o pastor, ótimo. Mas o verdadeiro e grande amor é para Jesus. A consagração, a dedicação, o serviço é para Jesus. E é com isto que o pastor se alegra. Quando se ouvir o grito final na história, eis o noivo, eis Jesus voltando em glória dos céus para buscar a sua noiva e realizar as bodas do Cordeiro, então os pastores fiéis verão ali a noiva que eles prepararam, todos os seus filhos espirituais, as igrejas que pastorearam, e com isto hão de se alegrar. Esta é a ideia, este é o pensamento de João, grande humildade. Então, pastores, professores, líderes de pequenos grupos, músicos, devemos ter isso em mente e em coração, irmãos. Nós não somos estrelas. Nós somos apenas precursores, amigos do noivo que é Jesus. Ou também podemos usar uma outra figura bíblica, somos servos do Senhor Jesus. E somente servos. Líderes de avivamento não têm nomes ou estrelas na calçada da fama. Billy Graham não tem nome ou estrela numa calçada de fama. Aliás, com todo o renome que ele teve por força do seu ministério, não porque ele forçou isto, não porque ele buscou essa glória, mas Deus lhe deu um ministério internacional e ficou famoso. Mas ele nunca demonstrou qualquer vaidade, qualquer orgulho em relação a isto. É uma pena que nós vemos em nossos dias, na mídia e de outras formas, pastores que parecem se autopromover em extremo, por todas as maneiras, e também enriquecer. Que espírito completamente diferente do espírito de João Batista, que, aliás, eu me lembro que em Pedro, na epístola de Pedro, está escrito: aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. E João Batista se humilhou diante daquela multidão e foi verdadeiro, sincero. Eu não sou ninguém, sou só uma voz. E era tão famoso. Mas ele próprio se considerava pequeno, uma voz apenas, proclamando a Jesus Cristo que haveria de vir. E se vestia com aquelas roupas, não sei se igual vimos no filme, mas a Bíblia diz que Jesus o elogiou, dizendo: se vocês estão procurando alguém nos palácios, não vão encontrar, falando de João. Se vocês estão procurando um profeta vestido de roupas finas, não vão encontrar. Porque ele vive no deserto
com roupas de peregrino e comendo gafanhoto e mel silvestre. Uma vida absolutamente simples, muito humilde. E o que foi que Jesus disse a respeito de João? Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O próprio João se considerava ninguém, uma voz no deserto. Mas Jesus, pela sua santidade de vida e pelo seu ministério humilde e fiel, e revestido do poder do Espírito Santo, disse: ninguém é maior do que João. Tanto melhor que Jesus diga isso do que nós próprios a nosso respeito. Então, líderes de avivamento, não aparece muito bem ali na imagem, mas é um círculo como se fosse um alvo. Líderes de avivamento não têm estrelas na calçada da fama. O centro de todo o avivamento é Cristo. E o seu propósito é a glória de Deus. Um pouco mais, então, sobre avivamentos bíblicos, entrando no Novo Testamento. E o próximo, a gente pega aquela cena onde Jesus entra e João o apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estaremos falando a respeito do avivamento explosivo trazido pelo próprio Jesus Cristo. Talvez, ou certamente, o clímax de todos os avivamentos bíblicos e a inspiração para todos os avivamentos na história da igreja, e deve ser também para o nosso. Deus nos abençoe.